Olá! No Gastronomia de hoje vamos falar da culinária ancestral, um dos temas do Prepara Gastronomia realizado na sede do Sebrae Minas, em Belo Horizonte. Aproveitamos a presença de diversos profissionais do Brasil e do exterior para falar sobre gastronomia ancestral, economia, cultura e pertencimento. Então vem com a gente! Eu acho que o mais importante, Dani, é chegar num conhecimento profundo, sabe? Você não simplesmente ter um conhecimento raso do que é a sua cultura, do que são as bases, no nosso caso, né? A gente fala de cozinha, de comida, do que são as bases reais da nossa cozinha, da nossa comida. E a gente pode... Tem muitas formas, né? Você pode ler livros, você pode fazer cursos, você pode perguntar para sua avó. Você pode verificar como era feito antes. Você pode ir em restaurantes onde ainda se faz como antes se fazia. E você reconhecer a sua falta de conhecimento também e procurar melhorar no seu... nesse aspecto, né? Na sua própria cozinha. Porque, afinal de contas, a cozinha é parte da nossa identidade. É um valor, a gente considera assim. Então, se você não conhece os seus próprios valores profundamente, como você pode transmiti-los a outra pessoa, né? É isso que o exterior, digamos assim, que os outros países querem saber sobre nós, né? Aonde pertencemos, por que a gente faz como faz, por que Minas Gerais tem um queijo tão maravilhoso, por que tem uma cultura das quitandeiras, né? Tudo isso é importante para a gastronomia mundial e a gente tem esse valor e precisa conhecê-lo bem para poder transmiti-lo ao mundo. Daniela, ancestralidade é um conceito que a gente acha que ficou lá no passado, né? Quando alguém usa o termo ancestralidade, a gente já vai lá para os nossos antepassados, para aqueles saberes que ficaram escondidos de fato no passado. Mas hoje em dia a gente assim é de uma linha de segmento e de narrativa e de pesquisa que entende a ancestralidade como uma ferramenta do presente, que pode ser muitíssimo bem utilizada de forma econômica, de fato, não só histórica, religiosa, porque também tem esses conceitos que a gente faz a conexão imediata, né? Ancestralidade, religião, ancestralidade, história. Mas não, ancestralidade também é ferramenta econômica, que tem que ser utilizada pelos territórios, pelos empreendedores, porque a ancestralidade é uma coisa que todo mundo tem. Né? Também tem uma certa racialização do termo. As pessoas acham que para ser ancestral tem que ser de povos originários, ou população negra, ou povos e comunidades indígenas. Mas todo mundo tem ancestralidade, todas as culturas têm ancestralidade e os seus territórios também. Não é uma coisa que está só no CPF, ela está também no CEP. Né? Eu defendo a ancestralidade como uma ferramenta do CEP, que às vezes é um resgate de coisas que de fato foram esquecidas e que podem ser trazidas para o cotidiano, como receitas tradicionais, saberes, modos de fazer. A patrimonialização ela é muito importante nesse lugar, né, de saberes fazer, de territórios, de receitas, porque é ela dando essa força, sendo a cereja do bolo da ancestralidade e que pode ser materializada economicamente, porque quando o empreendedor vê que ele pode faturar mais, ele pode vender mais a partir de uma narrativa ancestral que é trabalhada de forma respeitosa, sem folclorização, sem máscaras, de forma genuína mesmo, ele percebe a força que isso tem. A mistura ela é importante, né? Essa tríplice de povos indígenas, de povos escravizados e de culturas europeias, né? Não tem como a gente não falar do processo de colonização, do processo de escravização, não tem como não falar da dor, porque a gente está aí falando de diáspora, né? Um dos meus filtros de pesquisa são as heranças afrodiaspóricas na cultura alimentar brasileira. E não tem como falar disso sem lembrar que diáspora é um movimento forçado de pessoas e de corpos que são obrigados a sair ou são retirados do seu território
e levados forçadamente para outro. Mas, passados séculos, né, a gente ainda tem que falar da dor, infelizmente, mas a gente tem muita riqueza para ser dita sobre a cultura desses povos e a influência, de fato, de tudo isso, desse caldeirão, na cultura alimentar e na história, na economia, na geografia, em todos os aspectos, inclusive nos políticos do nosso país, né? Aí, olhando para Minas Gerais, essas referências, elas estão na mesa dos mineiros, elas estão nos mercados, nas feiras, nas quitandas, nas bodegas, elas estão por todos os lados, né? A doçaria mineira é uma doçaria que ela brinca com essas três culturas e interferências, as comidas de caldeirão, a utilização de panelas de ferro, a utilização de enxovais de madeira, tudo isso é influência desses três povos e que está na mesa do mineiro e está nos empreendimentos. Então, agora é hora da gente pegar tudo isso e não dar uma nova roupagem para essa história, mas trabalhar a potência desses empreendedores. Olá, é um prazer poder estar aqui com vocês. O que é importante, né? Hoje os consumidores, quando eles buscam um produto em sua rede social, em qualquer outro lugar, eles querem saber a veracidade daquela informação. Então, quando a gente fala de ancestralidade, de história, esses consumidores, mais do que ter um produto turístico gastronômico muito legal, eles querem saber se aquilo de fato é verdade, né? Então, os empreendedores, a partir do momento que eles vão formatar esses produtos, é fundamental que eles conheçam a identidade desses produtos, que eles façam essa pesquisa histórica e a partir daí, entendendo a jornada do seu cliente, vai trabalhar a formatação desse produto turístico. Vamos pensar aqui em algum prato que se remeta a festivais como Folias de Reis. O que esses reis gostavam? Dá para desenvolver um prato com uma história gastronômica, além da história, esse consumidor ir lá e experimentar de fato o que esses reis consumiam? Então a questão da ancestralidade, para transformar isso em produto turístico, é fundamental que o consumidor perceba essa veracidade nas informações e ele consiga trabalhar os sentidos, o paladar, o tato, o cheiro, o olfato. Então isso faz toda a diferença para o turismo de experiência. O cozinheiro peruano basicamente é muito empírico, né? Existem muitas pessoas que têm aqueles conhecimentos ancestrais, que aprenderam da avó, dos tios, da família, do lugar onde eles estavam. Porém, hoje em dia, ele está procurando se tecnificar, ele está procurando ter um valor de mercado. E para isso, instituições como o Senfotur são muito importantes, porque ajudam nesse sentido, né? E a pessoa tem aquela alegria de que não só cozinha maravilhosamente, senão que agora também ele é um cozinheiro formado, né? E que consegue levar um negócio à frente. Exatamente, porque não é só aprender a cozinhar, não são só as técnicas. Também é entender um sistema, saber fazer uma ficha técnica, poder colocar um preço corretamente, né? Realmente, a cozinha peruana é um valor muito importante para a gente, modificou muito a nossa economia. Você bem falou, em muitas partes do mundo, hoje em dia existe um restaurante peruano. Há 20 anos atrás não era o caso. Hoje, trabalhar e se dedicar à culinária peruana é uma grande possibilidade de sucesso econômico também. Então, isso é uma coisa muito maravilhosa, né? Uma coisa que só se faz em Minas, o tempero verde, usando quitoco com a vaquinha da roça. Não adianta. O quitoco só tem em Minas. É o tempero verde que é a base dos nossos feijões. Outra coisa que tem em Minas, só as quitandas mineiros, só tem em Minas Gerais. Ninguém sabe fazer quitanda como o mineiro sabe fazer. Os doces sabem fazer, mas os doces mineiros, apesar da preservação do doce usar açúcar, mas, por exemplo, o doce de leite de Minas, só o mineiro sabe fazer. Ele é branco, ele é cremoso, é 100 gramas de açúcar por litro de leite da roça. Então tem certas comidinhas, certos doces, que é só em Minas Gerais que você vai achar. Eu acho muito importante a mistura do quiabo, do feijão, da farinha, da carne de lata, do leite, mas o sair do índio, do negro, dos quiabos, das folhas, do organoves, mas o refinamento veio da Europa. O talher,
a louça portuguesa. Então, se essa influência afro-líbida portuguesa dá um refinamento para o mineiro na forma de receber. O mineiro, além de cozinhar bem, sabe apresentar bem o prato, sabe montar bem uma mesa. Isso o mineiro é exímio em receber bem, porque junta tudo isso, o sabor, a aparência e o paladar. Eu digo que a comida mineira tem 3 pilares: cor, sabor e cheiro. A comida mineira tem a cor do urucum, tem o cheiro do sal com alho dourado na panela quente e tem o perfume que exala para todos os lados. Quando você está cozinhando fogão de lenha, comida mineira, todo mundo sente perfume. Mineiro é o rei da hospitalidade, né? A gente não sai da casa de ninguém sem um pacotinho, um Tupperware, um docinho embrulhado num guardanapo. Então eu acho que é um estado que acolhe de forma muito especial, muito diferente, não é forçado. Isso tá na essência do estado, né? Receber bem, ter uma mesa farta, essa comida muito corajosa e essa comida muito respeitada, que é uma comida que ela tem o seu próprio tempo, né? A comida mineira, ela precisa de um cuidado, de um carinho, de um tempo. Não é assim, joga um negócio ali na frigideira e pronto, saiu, tá aqui. Não. São os longos preparos, tem essa busca pelos ingredientes, é o frango de não sei onde, é o fubá branco de outro território, é a pimenta da horta de um outro lugar. Então, se tem uma coisa que mineiro sabe fazer é receber bem e receber com mesa farta, de comida especial, muito bem feita e com a sua própria comida, né? Mineiro tem um orgulho do seu patrimônio material que é bonito de ver.